Oi pessoal, damos retomada a nossa segunda parte sobre a aula da ciência na história. A gente tentando sobretudo fazer um enfoque na diferença entre a ciência após a Idade Média, né? Toda a influência de Platão e Aristóteles até o final da Idade Média, o início da Renascença e a ciência moderna e até o período contemporâneo, quando muitas mudanças científicas e tecnológicas ocorrem. Então é sobre isso que trataremos nessa aula. Lembrando que nós estamos fazendo uma grande definição, é que nós usamos para sobreviver e ter conforto e dominar a natureza, né, através do trabalho, essa especificação de trabalho que chamamos técnica, que pode ser pelo desenvolvimento do conhecimento tácito, tentativa e erro, né, por acaso, mais útil e chamado bom senso cotidiano, que o filósofo Chalmers chamou assim, né. E com a ciência moderna, nós passamos então a usar a chamada tecnologia, que faz a ponte com a técnica. Então a técnica pode vir do bom senso cotidiano, como pode vir da ciência passando pela tecnologia. Para fazer determinada tarefa tem problemas, você vai buscar na ciência a solução, né? Então, mas às vezes aquele problema não é resolvido com a ciência e volta para a tecnologia, que volta para a ciência. É um processo de ir e vir aqui para resoluções de problemas. Mas não é linear desta forma. Não, também a gente vai entender que nem sempre foi ético, correto, progressista, maravilhoso, né? E a gente vai ver durante a aula. E por fim, relembrando que quem fazia os engenhos, lá, sobretudo os moinhos, usando a força d'água, eram chamados engenheiros. Eles passam também a fazer parte das construções, precisavam saber de trigonometria, de cálculos, passam a usar base científica com a questão experimental. Portanto, os engenheiros também fazem essa ponte entre ciência, tecnologia e técnica permanentemente, né? E a engenharia está muito mais voltada para fazer uma ponte direto com a técnica e também usufruir das tecnologias. Não está tão voltada para a ciência, mas sempre na ligação ciência e técnica, ok? Então, as mudanças científicas que nós vamos perceber depois da Idade Moderna, nós vamos ver que tem a ideia ligada ao progresso, o domínio da natureza, não só da natureza, a gente vai ver também o domínio de outros povos. Quer dizer, os tais europeus civilizados achavam que, como eles tinham a ciência moderna da experimentação, do método, né, do controle, da quantificação, dos padrões, eles achavam que eles eram superiores, passaram não só a dominar a natureza, mas também dominar seres humanos, né? E aí nós temos as questões éticas envolvidas. Então, a pergunta é, as mudanças científicas seriam o efeito da evolução ou do progresso do conhecimento humano? Vamos ver, tentando entender todas essas mudanças científicas. Primeiro, há um desmentido por parte dos filósofos da ciência, dos epistemólogos, com relação a essa ideia que nós temos de evolução e progresso científico sempre. Então, a filosofia da ciência descobriu que a ciência não é contínua, uma após a outra sendo desenvolvida. Ela tem embaraços, ela tem problemas e ela tem que ser questionada e verificada essas questões. Vamos ver que tem descontinuidades, rupturas, revoluções. Por exemplo, nós tínhamos uma geometria euclidiana, que era baseado no espaço plano, calculava, por exemplo, a área, base vezes altura, né, do triângulo. Vários cálculos do triângulo, etc., que era a geometria de Euclides, que usava não só triângulo, todas as figuras planas, ele tinha cálculo, inclusive para os cones, para a pirâmide e tudo mais. Percebe-se que na geometria contemporânea, o mesmo triângulo está numa esfera onde a curvatura é positiva, né? Numa situação em que nós temos curvaturas diferenciadas, né, hiperbólicas aqui, onde a curvatura é negativa, perceba aqui, ó, negativo, negativo. Então, é o mesmo triângulo, só que novos cálculos,
novas perspectivas para as construções. Isso aqui eu estou dando exemplo do triângulo, viu, gente? Se aplica em todas as formas. Então a geometria euclidiana era restrita, era simples, ambientes planos, não dava conta, passou a não dar conta mais dos cálculos estruturais da arquitetura, das engenharias, grandes construções, também para os desenhos hoje de computador, que é usado muito a nova geometria, ok? Que começou com Gauss e outros matemáticos. Então, há diferentes maneiras de conhecer a natureza, conhecer a verdade e construir os objetos científicos. Também a forma de elaborar métodos e inventar novas tecnologias. Então, há diferentes maneiras, às vezes, de fazer para ter o mesmo resultado do ponto de vista técnico. Então, os filósofos passam a estudar isso. Então, Gaston Bachelard, ele vai trabalhar uma tese que diz o seguinte: quando eu estou pesquisando algo e não consigo a explicação suficiente, vou imaginar a teoria de Aristóteles para que as coisas pesadas procuram o seu lugar natural, que é o centro da Terra, e as coisas leves, como os gases, procuram o seu lugar natural subindo aos céus. Então, existe o chamado movimento natural, ou o peso intrínseco, né? Então, o peso intrínseco do gás era negativo, assim por diante. Newton vai tentar entender isso e vai mostrar que, na verdade, todos os corpos se atraem e tal, e ele queria saber como é que era essa atração. Ele percebe que existe um fenômeno chamado gravidade, né? O termo gravidade Aristóteles já usava, mas usava para o sentido de atração para baixo. Era a gravidade e a leviandade, né? Mas vai tentar entender isso e vai dizer que todos os corpos se atraem mutuamente e tal, de acordo com a distância, ao quadrado da distância, vai fazer cálculos e tudo mais. Ele não sabe explicar o que é gravidade, mas ele calcula e diz e começa a explicar o movimento dos astros na Terra. Então rompe, há um obstáculo epistemológico quando Isaac Newton começa a estudar as explicações de Aristóteles. Ele percebe que não dá conta de explicar os movimentos celestes. E aí tem um obstáculo epistemológico. Para você dar conta dessa nova tarefa, você tem que romper esse obstáculo. Então, ocorrem rupturas epistemológicas. Estou dando só um exemplo do caso de Isaac Newton em relação à mecânica de Aristóteles. Então, por exemplo, nós vamos ver nas ciências sociais, tarefas domésticas são para mulheres, né? Da onde vem esse conceito? Qual é a base científica para isso? Então, esse entendimento é natural? Então, nós passamos a ver que tem um obstáculo para tentar entender isso aí. Vamos buscar novas formas de entender por que se dá esse tipo de coisas. Então, também o Gilles Granger é outro filósofo que vai trabalhar uma continuidade do pensamento de Bachelard, diz assim: o obstáculo epistemológico são explicações fáceis, que nós vemos no dia a dia, e às vezes nós devemos pensar diferente, dizer não, ter espírito científico. Então todo dia nós temos obstáculo epistemológico. Quando o obstáculo é bastante grande, ocorrem as chamadas rupturas epistemológicas, que nós vamos ver adiante. Então a ruptura epistemológica é uma nova concepção científica. Ela pode ser com continuidade ou descontinuidade. Continuidade é quando ela incorpora coisa do antigo. Por exemplo, vamos dar aqui uma explicação com base na teoria mecânica de Newton e de Einstein agora. Era Newton em relação a Aristóteles e agora Einstein em relação a Newton. Então, para Newton a gravidade era instantânea e a explicação dos movimentos tinha um cálculo e tudo mais. Albert Einstein vai descontinuar, vai descontinuar isso, mas usando uma nova disciplina, uma nova abordagem, né? Então, como Newton baseava tudo na gravidade, Einstein vai basear tudo na velocidade da luz. Então ele vai dizer que a gravidade não é instantânea, porque até a luz, que é a coisa mais rápida que tem no universo, também tem um tempo.
tem velocidade. Nada é instantâneo no universo, portanto tudo é relativo. Então não é possível você estabelecer instantaneidade, explicar um fenômeno aqui e dizer que a mesma coisa está acontecendo ali, porque tudo tem um tempo, tudo é relativo. Então a teoria da relatividade. Então vamos ver, novamente. Com Bachelard nós temos uma ruptura epistemológica, aquela que incorpora a coisa do antigo e aquela que são descontínuas, tudo novo, teorias e métodos. Externa seria uma nova disciplina científica, reorganiza a antiga, no caso, nós temos o caso da psicanalítica, que surge da psicologia, que é uma nova disciplina dentro separa da psicologia, mas eles estão, de certa forma, reorganizados também na psicologia. Interna sem ruptura na mesma disciplina, mas nova abordagem. Então, no caso, nós temos a mecânica de Newton e a mecânica de Einstein. Tudo é mecânica, mas abordagem diferente. Uma é gravidade, outra é velocidade da luz, ok? Então, só para entender. Rupturas tem continuidade e descontinuidade. A descontinuidade quando tem uma coisa diferente, uma nova disciplina, e interna quando há mudança significativa na própria disciplina. Ok. Um outro cientista norte-americano chamado Thomas Kuhn vai falar das revoluções científicas e ele diz que a ciência é feita de descontinuidades e rupturas radicais. Então ele dá o exemplo de Copérnico também, né? Copérnico vai romper com a tese de Ptolomeu. Ptolomeu dizia que o centro do universo era a Terra e o Sol girava em torno da Terra. Copérnico vai dizer então que é ao contrário, que a Terra girava em torno do Sol, né? Então a teoria é heliocêntrica. Então a explicação de Ptolomeu, apesar de perfeita, com bons cálculos e tudo mais, que Copérnico teve dificuldade em calcular, foi ajudado mais tarde por Galileu Galilei e depois por Kepler, né, para confirmar que o Copérnico estava certo. Então, na verdade, a teoria de Kuhn diz o seguinte, que sempre quando nós temos um paradigma, vamos usar Ptolomeu antes de Copérnico, né? Ptolomeu tinha os cálculos científicos, explicava todas as órbitas celestes, pelos seus cálculos matemáticos. Esses cálculos eram incontestes, ninguém contestava. Foi difícil, inclusive, Copérnico contestar, teve que ter ajuda depois de Galileu e Kepler, né? Mas era um paradigma. Ptolomeu, dizendo que a Terra era o centro do universo, era uma verdade, era um paradigma na Idade Antiga e foi na Idade Média. Torna um campo, portanto, normal. Aquele paradigma, aquele padrão, aquele modelo de Ptolomeu, que a Terra era o centro do universo, era normal se entender aquilo, porque ele provava por A mais B por cálculos matemáticos. Mas, de repente, há uma revolução, uma maneira nova de ver a ciência, e a ciência caminha, portanto, segundo Kuhn, por saltos, por descobertas que dão verdadeiros saltos, né? Então, o novo paradigma substitui o velho paradigma. Então, sempre nós temos paradigmas, padrões, modelos que explicam aquilo. Então, ele dá um exemplo. A biologia vinha explicando várias coisas. De repente surgiu um negócio chamado vírus, que até hoje não sabe se o vírus é um ser vivo, quase vivo, etc. Né? Tem um debate aí que não, né, pouco complicado. Na física surge o elétron, que é diferente do próton, do nêutron, tem um comportamento completamente diferente, tem uma eletrosfera em torno do átomo, é ele que faz as ligações químicas. A partir do elétron, que ele faz a ligação química entre átomos diferentes, surgiu, então, podemos dizer, a química pensada diferentemente. Tudo calculado em torno do elétron. A enzima, tanto na biologia, que ajuda a queimar calorias para a gente, né? Por exemplo, tem uma enzima que quebra a lactose. Então tem gente que tem problema com leite por conta dessa falta dessa enzima. A enzima na química é um catalisador, um acelerador que não gasta tanta energia para fazer o mesmo processo de ligações iônicas, ligações químicas. E isso também na biologia, porque perceberam que dentro das células tem essas enzimas que ajudam a acelerar o metabolismo, sem o que os animais, os seres vivos não viveriam. Dentro da linguística, o fonema, entender que o fonema é o encontro de um vocábulo com a vogal, ou consoante, vogal, etc. Esse estudo cria novos padrões da linguística, novos padrões da biologia, novos padrões da física. Então Kuhn dizia que tudo isso são revoluções científicas, são novos paradigmas e o paradigma anterior já se torna velho, né?
Mas por que mesmo com os filósofos falando que temos, ou, vamos voltar aqui um pouquinho, ou rupturas epistemológicas, ou revoluções científicas, nós temos uma ilusão de progresso e de evolução? Sabe por quê? Porque os cientistas sabem que eles sabem melhor que antes. É uma sensação subjetiva. E o filósofo da ciência, na verdade, é ele que percebe essa ruptura ou a descontinuidade. Os não cientistas, como nós, sofremos todo dia a ideologia do progresso, a tecnologia vai ser melhor, a tecnologia funciona. E também quem vende um produto novo sempre fala que a tecnologia embutida no produto é coisa melhor. Então há uma ideologia, um convencimento de que aquilo é melhor, maravilhoso e tudo mais. E por outro lado, também parece que estamos melhores que os antigos. Então o progresso, quando nova teoria resolve maior... Só podemos dizer que o progresso é quando uma nova teoria resolve maior número de problemas. Então, a gente também não desconhece o progresso, mas esse progresso tem que estar ligado a uma solução de mais problemas, não criando novos problemas. Então, na ciência moderna, também nós percebemos algumas diferenças conceituais entre técnico e tecnológico, né? Então, os objetos construídos a partir da ciência moderna, por exemplo, um arco e flecha, ele é melhorado com adaptações científicas, tecnológicas, ou, por exemplo, esse arpão aqui com pressão com pneumática, né, com pressão do ar, para caçar enormes pescados, né, baleias, etc. E aqui já a caça já se restringe a um número menor. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo, só que um é técnico, o outro é tecnológico, que incorpora os conhecimentos da ciência. Portanto, perceber esses objetos dentro da técnica, da tecnologia e da ciência é um assunto para a história, para a ética e para a estética. Porque hoje em dia quem compra um celular, um aparelho tecnológico, se ele for feio, você tem menos desejo de comprar. Portanto, a estética aparece aí. Além disso, a mudança na tecnologia envolve como as máquinas conversam com a gente, se relacionam com a gente. Então, no século 17 e 18, as máquinas eram extensões do corpo humano, que, na verdade, auxiliava você a fazer determinados procedimentos, né? Você apertava essa tecla aqui, por exemplo, estou mostrando uma máquina de escrever que eu usei, inclusive, quando eu era jovem. Ele realizava uma escrita perfeita, mas eu podia escrever à mão, mas a máquina me ajudava a fazer uma escrita melhor, e tá? Se eu quisesse mover o papel, eu tinha que usar a mão. Atualmente, no século XX, século XXI, nós temos o autômato. O autômato é toda máquina que toma decisões por si só. Então eu dou um exemplo da impressora. Apesar de eu mandar imprimir na impressora, ainda eu comando, mas se faltar papel, ela para de imprimir. Portanto, ela tem um comando por si só, automático. Se faltar tinta, ela também avisa o meu computador que está faltando tinta. É automático. Mas ela só vai imprimir sob o meu comando. Então ela não toma as decisões sozinha. Algumas decisões sensíveis ela pode tomar. E vemos aqui também uma notícia que já estamos falando do novo alfabetizado, né? Dominar a linguagem de computador definirá o sucesso da nova geração. Quer dizer, a ideia de que essas linguagens, a forma de funcionamento, define também a nossa relação com as máquinas e autômatos. Aqui vamos fazer um breve resumo, né? Entendendo lá desde a primeira aula, a ciência antiga e medieval basicamente tinha a filosofia e a técnica, ou as artes, separada, era mais racionalista, sem intervenção da realidade. Depois, no Renascimento e Idade Moderna, continua o racionalismo, mas se torna mais empirista, mais a experiência. A engenharia sai da parte técnica e avança para o conhecimento científico, mesclando técnica e ciência. Aqui já na Idade Moderna, com intervenção e uma ideia de progresso. Na Idade Contemporânea temos a separação entre ciência, propriamente dita, tecnologia e técnica, né? É mais construtivista, mais relativistas, que é sempre duvidando da eficiência, da ética, sempre duvidando da estética, e a construção dessa ciência envolve racionalismo e empirismo, né? Então sempre essas coisas se conversam. Então a técnica pode ser baseada em um senso comum, pode, mas hoje em dia, digamos, a técnica é sempre mais baseada na ciência
que é intermediada pela tecnologia. Tecnologia é como a ciência pode ser transformada em técnica de uma maneira mais econômica e mais vantajosa. Vamos então retomar como era classificada a ciência na época de Aristóteles. Aristóteles classificava em 3 grandes modalidades, com ou sem intervenção humana, podia ser ciências teoréticas ou práticas. Isso. Sem intervenção humana, teorética. Com intervenção humana, prática. De acordo com a mudança e a mutabilidade, né, a permanência ou mutabilidade, né, metafísica sem mudança, né, matemática também não tinha mudança, e a ciência da natureza, biologia, física, as coisas da natureza mudam, né? Então, metafísica e matemática era da permanência e ciência da natureza da mudança. Na modalidade prática, praxis no sentido de ética, estética, política, em que o melhor é mais na ética e política, né? Quando o próprio agente como fim, então a ética para mim mesmo, para minha sociedade, e a política para mim mesmo, para minha sociedade. E a técnica, aquilo que sai de mim, fabricar um objeto, fazer uma arte, né? A ciência mais produtiva aqui, né? Então essas 3 modalidades, com ação sem ação, permanência e mutabilidade e a modalidade prática. Pasmem, tal classificação desses 3 grandes grupos durou até o século XVII. Então eram ciências teoréticas, ou contemplativas, as ciências práticas, né, que era mais ligada às questões humanas sem produção, e as ciências produtivas, porque era assim que era classificado as ciências de Aristóteles, de acordo com esses 3 critérios aqui, ok? Bom, aí nós temos, na sequência, surgem no século XVII a separação entre conhecimentos filosóficos, científicos e técnicos. Os franceses e alemães passaram a juntar 3 critérios, de acordo com o tipo de objeto, do método e do resultado. Se era o resultado para os seres humanos ou se não envolvia seres humanos. Por exemplo, medicina envolve seres humanos. Agora, fabricar cadeira, engenharia, aí não envolve seres humanos, né? Que de certa forma também envolve, mas menos, né? E assim por diante. Então, aí temos também o positivismo depois, quando a ciência passa a ser classificada, bem classificada, e inclusive os conhecimentos filosóficos são desidratados, deixados de lado, né? Atualmente, no século XIX, nós temos algumas classificações gerais da ciência. Ciências lógicas, matemáticas, aritmética, trigonometria e lógica, ciências naturais, física, química, biologia, ciências humanas ou sociais, psicologia, sociologia, economia, linguística, ciências aplicadas, desenvolvimento da tecnologia para intervir na natureza, na vida e na sociedade, arquitetura, medicina, informática, direito, engenharia, né? E cada ciência se subdivide em ramos. Por exemplo, a física, né, das ciências naturais, em óptica, só a parte de luz. A computação na parte de informática, que é a parte só de troca de informações, né? As ciências sociais aplicadas é a administração. Então, a ciência também, ao longo do tempo, vai ter pequenas mudanças de acordo com os critérios que nós já falamos, de acordo com o objeto, o método e o resultado. Bem, gente, era isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco essa noção da ciência, desde a contemplação até a intervenção, a dominação da natureza, desde a ciência como racionalismo, depois como empirismo, depois como construtivismo, a associação dos dois, e também a perceber que a ciência nem sempre foi tida como progresso inevitável, maravilhoso para frente, mas existe um progresso sim, mas ele não é tão perfeito, tão maravilhoso, porque nós temos filósofos que identificaram descontinuidades, rupturas epistemológicas ou revoluções científicas. Muito obrigado e até a próxima.